Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos que encerram esta jornada da Liga Portuguesa. No Minho vamos ter derby. O Sporting Clube Braga recebe o Vitória Sport Clube e são duas equipas que ainda não ganharam desde que o futebol voltou em Portugal. O Braga perdeu com o Santa Clara por 3-2, com o Boa Vista por 1-0 e empatou 0-0 em Famalicão, enquanto o Vitória empatou os três jogos, 2-2 com o Sporting, 1-1 com o Bessade e 1-1 com o Moreirense. O Sporting Clube Braga em casa tem sido uma equipa particularmente irregular. Não ganha 2 jogos seguidos há muito tempo. Vem de uma derrota com o Boa Vista por 1-0, antes tinha ganho ao Portimonense. Antes perdera com o Rangers e antes ganhar ao Vitória Futebol Clube. Antes empatara com o Gil Vicente e antes ganhar ao Sporting. Já o Vitória não perde fora de casa desde o dia 2 de fevereiro, quando foi batido pelo Boa Vista no Bessa por 2-0. Desde então, ganhou por 7-0 ao Futebol Clube Famalicão, ganhou por 2-0 ao Aves, empatou 1-1 com o Paços de Ferreira e empatou 1-1 com a Belenenses Xade. Com o empate a 0 em Famalicão, o Sporting Clube Braga interrompeu uma série de 7 jogos sempre a sofrer golos, que já datava desde que tinha ganho, imaginem, ao Benfica na Luz por 1-0 no dia 15 de fevereiro. Nesse período, sempre a sofrer golos, o Braga perdeu com o Boa Vista por 1-0, com o Santa Clara por 3-2, ganhou 3-1 ao Portimonense, ganhou 2-1 ao Marítimo, perdeu 1-0 com o Rangers, ganhou 3-1 ao Vitória Futebol Clube e perdeu 3-2 com o Rangers. O Vitória vem de 8 jogos consecutivos sempre a marcar golos e de 4 sempre a sofrer, atenção. Portanto, jogos do Vitória são geralmente sinónimos de golos nas duas balizas. A última vez que o Vitória ficou em branco foi precisamente no dia 2 de fevereiro contra o Boa Vista, quando perdeu por 2-0. Desde então, marcou sempre ao Famalicão, ao Porto, ao Aves, ao Tondela, ao Paços de Ferreira, ao Sporting, à Bessade e ao Moreirense. Mais uma pequena achega neste jogo é que o Sporting Clube Braga já não faz golos há 214 minutos de jogo. Foi desde que Trincão marcou ao Santa Clara, na cidade do futebol, no dia 5 de junho. É a mais longa série da equipa sem marcar, desde os 299 minutos que passou sem marcar golos, ainda com Ricardo Sá Pinto, em agosto e setembro. O Braga marca sempre no derby do Minho há 9 jogos consecutivos. A última vez que ficou em branco foi em abril de 2015, quando perdeu por 1-0. Na cidade do futebol vamos ter Belenenses Xade e Sporting a lutarem por objetivos necessariamente diferentes. A Belenenses Xade perdeu na última jornada em Paços de Ferreira por 2-1 e dessa forma interrompeu uma série de 6 jogos consecutivos sem derrota, desde que tinha sido batida pela Santa Clara por 2-0. Essa derrota dos azuis aconteceu a 8 de fevereiro. Ora, desde aí já o Sporting perdeu. Perdeu, por exemplo, com o Futebol Clube Famalicão no dia 3 de março por 3-1. O Sporting, no entanto, veio com 4 jogos consecutivos sem perder, que são os 4 jogos de Ruben Amorim. Aves em casa, Vitória Sport Clube em Guimarães, Paços de Ferreira e Tondela, ambos em casa também. Ruben Amorim, aliás, tem 13 jogos como treinador de Primeira Liga e não perdeu nenhum. Somou 11 vitórias e apenas 2 empates. Os empates de Ruben Amorim na Liga foram ambos pelo mesmo resultado, 2-2. 2-2 ainda pelo Sporting Clube Braga em casa contra o Gil Vicente e 2-2 já no Sporting em Guimarães contra o Vitória Sport Clube. Curioso é que a estreia de Ruben Amorim como treinador do Sporting Clube Braga aconteceu precisamente frente à Belenenses Xade. Ganhou por 7-1 ainda no relvado principal do Estádio do Jamor. O Sporting, no entanto, já não ganha fora desde o dia 11 de janeiro, quando bateu por 3-1 uma equipa do Vitória Futebol Clube em Setúbal, naquele jogo da crise da gripe do Vitória. O Sporting tem marcado golos em todos os seus jogos desde que perdeu por 1-0 em Braga no dia 2 de fevereiro. Ainda Ruben Amorim era, imagine-se, treinador do Sporting Clube Braga. São, para os Leões, 10 jogos consecutivos sempre a marcar golos. E nesses 10 jogos, no entanto, 5 ficaram abaixo de um total de 3 golos. A Belenenses Xade, naquela série de 6 jogos que teve sem perder, antes da derrota em Paços de Ferreira, manteve 4 zeros na sua própria baliza. Nesse período, a Belenenses Xade somou 405 minutos consecutivos sem sofrer golos, o que é notável. E os jogos da Belenenses Xade não costumam ter muitos golos. Nos últimos 8 desafios efetuados por esta equipa, só 2 tiveram mais de 2 golos. Foi a derrota por 2-1 em Paços de Ferreira e a vitória por 2-1 frente ao Boa Vista. Todos os outros ficaram abaixo dos 3 golos. Estas foram as minhas antevisões para os 2 jogos que encerram a jornada da Liga Portuguesa. Para a semana, volto cá com mais previsões.